Boa noite e vamos dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual com o tema Disfunções Sexuais. É a segunda parte desse assunto. Lembramos, os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube e de que é muito importante a leitura do conteúdo de todo o livro. Lembramos que essa obra, Sexualidade e Saúde Espiritual, pela sua importância dentro de uma temática que é pouco abrangida nas obras espíritas e que possibilita-nos adentrar nessa temática percebendo as ligações importantes entre a revelação espírita e uma série de circunstâncias, de dificuldades, de questões associadas à sexualidade e que aqui são tratadas de uma forma a que proporcione equilíbrio, harmonia, saúde espiritual para todos nós. E vamos assim dar prosseguimento a esse tema, disfunções sexuais, iniciando com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, a passagem do capítulo 14, versículo 16. Certifiquemo-nos de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Vamos aqui fazer algumas colocações para iniciar o nosso estudo desta noite. Emmanuel aqui coloca de uma forma bem taxativa: certifiquemo-nos, estabelecemos condições de convicção, de certeza, de que na difusão, na propaganda dos princípios espíritas, estamos todos na luta do bem para a extinção do mal. Entendamos aqui luta do bem como o esforço de alinhamento, de harmonia nossa com os propósitos das leis divinas e extinção do mal, a superação de vícios e condicionamentos que nos chocavam com as leis divinas e que foram, ao longo de diversas encarnações, compartilhadas por nós. Então, todos estamos aqui, durante a reencarnação, nesse objetivo maior, o esforço da superação dos desequilíbrios do passado, com a harmonização com as leis divinas no presente. E prosseguindo, Emmanuel diz: e de que ninguém alcançará a suspirada, desejada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Dois aspectos aqui que se completam. Aprender, que tem tudo a ver com a virtude da humildade, a virtude trabalhada na consciência de aprendiz, aberto aos propósitos de mudança e de melhoria íntima para o ideal alinhamento com as leis divinas. E a disposição de trabalhar, que em todas as áreas nas quais
nos sejam possibilitados atuar, devemos recordar que nos dias atuais a própria medicina humana percebe no trabalho um campo de atividades terapêuticas profundamente associadas ao equilíbrio e ao bem-estar orgânico. Por isso a chamada plaxterapia, a terapia através do trabalho. Mas aqui o enfoque ainda é maior. É aproveitar a experiência no corpo para estabelecer hábitos novos, alinhados com as leis divinas e que nos possibilitarão a conquista de pré-requisitos para a continuidade do trabalho na esfera espiritual. Então, vamos assim com esses comentários dar prosseguimento ao tema disfunções sexuais. A utilização abusiva do sexo é fruto de uma cultura hedonista, focada apenas no prazer que as criaturas ansiosamente procuram, mas que não conseguem encontrar, mesmo com o uso abusivo de medicamentos. Vamos analisar um pouco a questão. Nós começamos a analisar no estudo anterior, na questão das disfunções sexuais, aquelas que levam às dificuldades na vivência da sexualidade por homem ou pela mulher e os fatores que estão associados a isso. Percebemos como fato decorrente da sociedade materialista em que nos encontramos a questão hedonista de uma sociedade projetada pela aquisição e vivência máxima dos prazeres em todas as áreas, e sobretudo na área sexual. E por isso o texto começa dizendo assim: a utilização abusiva do sexo é fruto de uma cultura hedonista. É o resultado natural. E nesse abuso, as consequências para as disfunções sexuais naturalmente surgem. E o texto continua: focado apenas no prazer que as criaturas ansiosamente procuram, mas que não conseguem encontrar, mesmo com o uso abusivo de medicamentos, mesmo com a utilização das terapêuticas medicamentosas para a intensificação do prazer na vivência sexual, há uma consequência que é não usufruir de forma plena e profundamente prazerosa o usufruto das energias genésicas, por uma série de fatores que nós estaremos analisando hoje. A fonte dessa distorção está no desconhecimento real do que significa o sexo na existência corporal. Porque o sexo é considerado como fonte menosprezada na sua real função, que é espiritual. Porque procuram, em sua grande maioria, no sexo apenas a absorção de prazeres materiais. Então aqui nós somos chamados a atenção a um fato muito importante. Ao fato de que, na verdade, as energias causadoras
da plenitude do prazer na vivência sexual não se limitam a uma questão puramente material, localizada estritamente nos órgãos genitais. Nós estivemos estudando isso no nosso estudo anterior. Quem nos acompanhou se recorda de que há fatores predisponentes associados ao cérebro, ao estabelecimento de determinadas conexões neuronais profundamente vinculadas ao maior ou à menor sensação de prazer na vivência do sexo. Então, aqui nós somos chamados, dando prosseguimento ao aprofundamento desse tema, a perceber que a função do sexo tem uma base estrutural profundamente do espírito, aonde questões, às vezes sutis, outras vezes graves, afloram decorrente do nosso passado espiritual. Nós estaremos analisando ainda melhor isso mais adiante. É claro que as consequências disso, desse exacerbar da busca da satisfação do sexo de forma puramente material, hedonista, as consequências disso são a ânsia e a busca por maiores prazeres, que o corpo não absorve e nem consegue colocar à disposição, o que faz com que muitos busquem, por meio desses medicamentos, a chamada solução para seus problemas de impotência sexual e de ausência da libido. Então, desejar e querer apenas usufruir das satisfações do sexo, buscando exclusivamente a vivência em termos instintivos, materiais, impossibilitam um usufruto mais profundo e prazeroso dessas energias. E o pior é que, mesmo tentando, através de medicamentos, prolongar ou qualificar o prazer da vivência do sexo, o homem se frustra. E vamos ver por quê. Por mais que o ser humano busque medicamentos, procedimentos cirúrgicos ou estimulantes diversos, estará criando um oceano de água salgada e manter-se-á na sede da verdadeira aventura, do verdadeiro prazer das emoções. Então, é fato constatado, que aqui estamos analisando, de que não será através de meios medicamentosos ou de tentativas até mesmo a nível cirúrgico. Hoje o avanço da medicina nessa área é muito grande. E mesmo com esse avanço, o homem não consegue estabelecer um nível de prazer no sexo que lhe gere plenitude, bem-estar, sem uma necessidade repetitiva e inconsequente de tentar usufruir um prazer concentrando-se apenas nos seus órgãos genitais. Quando, na verdade, como aqui já analisamos, a questão está mais
na mente e no cérebro do que exatamente nos órgãos genitais. Essa é a grande diferença. A água transparente e pura do afeto, o carinho respeitoso, da união desinteressada, da promoção de um sentimento conjugal amoroso e, ao mesmo tempo, da troca de relação equilibrada, isso transforma, renova e oferece plenitude. Então, esse estado de plenitude e de melhor vivência no usufruto das energias sexuais, há uma necessidade na criatura humana da associação emocional, sentimental, da troca de cumplicidade e de responsabilidade entre os parceiros, para a partir daí poder-se usufruir o nível de qualidade e de intensidade na vida sexual que de outra forma não seria usufruída. No sentido oposto, existem pessoas que, mesmo em uma cultura sexista, têm aversão ao sexo. Então aqui começa uma segunda parte dessa análise, que é aquela que vai se direcionar a um grupo de pessoas que, mesmo sob o impacto devastador do materialismo e do hedonismo, cultua em si mesmo a aversão à vivência do sexo. Não de uma forma sadia, não por uma opção bem direcionada e sobre a diretriz do espírito. Não. Aqui de uma forma também desequilibrada. Por um lado, o desequilíbrio pelo exorbitar do exagero da vivência dessas energias. Por outro lado, a abstinência, o afastamento doentio do prazer que o sexo poderia dar. Quais as causas espirituais desse distúrbio? São traumas muito intensos que o espírito passou na fase infantil ou adulta noutra reencarnação passada. Então aqui a questão tem outro aspecto. A pessoa, mesmo tendo atingido uma fase adulta, física e emocionalmente, não sente necessidade nenhuma de convívio sexual. E por isso afasta-se totalmente dessa possibilidade, mesmo dentro de um relacionamento sadio e bem construído. Aí tem problemas. Iremos ver um pouco sobre isso ainda hoje. Um determinado trauma que uma pessoa passe, ligado à área sexual, pode levá-la a entrar nesse estado de fobia, condenando o sexo em si, mas como mecanismo de projeção daquilo que passou em relacionamento com outras pessoas, que pode ter sido na presente encarnação ou noutra encarnação no passado. Então surge, dentro desse campo de aversão, um nível tal que a pessoa tem verdadeira fobia da vivência sexual. E isso, longe de ser algum tipo de um atestado de santidade, de pureza, não. Porque, na verdade, há um problema e grave em andamento, como iremos ver. Não é apenas um estado psicológico. Estudos na área da fisiologia humana já identificaram que esses homens ou mulheres também criam processos fisiológicos
químicos que inibem os fatores sexuais. Essas pessoas, face essa aversão pelo sexo, que é algo que tem a ver com a experiência do espírito, passa a estabelecer na atual encarnação, no seu corpo físico, desequilíbrios que alteram taxas hormonais, que alteram fatores associados ao prazer que normalmente ocorre na vivência sexual sadia. Então, estudos atualizados evidenciam que o fator não se prende só à área psicológica, porque há uma alteração no campo fisiológico estabelecido a partir do espírito e do pensamento. É que o espírito emite de maneira subconsciente a criação dessas substâncias e faz com que, na sua experiência reencarnatória, além da aversão ao ato sexual em forma de fobia, também não sinta nenhuma libido. Então, a pessoa, por fatores atinentes ao seu espírito, que atua na sua mente de forma subconsciente, provoca alterações em determinadas taxas hormonais e a pessoa tem a libido, o desejo sexual eliminado, diminuído de forma muito intensiva. E aí é onde o fator que a princípio começa na área do espírito já redunda no corpo físico atual em que ele se encontra. A libido existe, mas não está manifestada. Fato que demonstra que o espírito é convidado a ressignificar profundamente esses parâmetros traumáticos, esses limites traumáticos. Para aqueles que desejam solucionar a questão, é fundamental apoio psicológico e espiritual. Então, se a pessoa se percebe nesse campo de experiência na área sexual, e isso passou a atormentar, a desequilibrar, a ele perceber que algo não está bem, algo não está certo. E querer realmente consertar o problema. Necessitará tanto de apoio psicológico quanto espiritual. E às vezes até mesmo psiquiátrico, a título da reposição hormonal através de medicamentos. Então, o espírito é convidado a ressignificar profundamente esses parâmetros traumáticos. E muitas vezes desfazer determinados padrões de condicionamento mental falsos que ele pode até mesmo atribuir a si mesmo como sendo alguém mais evoluído e que não tem necessidade nenhuma na área sexual, e julgar que isso possa ser até um fator positivo, mas na verdade tratar-se-á de um fator doentio. Na busca de respostas espirituais, devem-se conscientizar de que a experiência sexual no corpo é patrimônio de natureza divina e nada tem de equivocado, pecaminoso ou sujo,
e que as experiências reencarnatórias já passaram. Aqui as experiências reencarnatórias geradoras desses traumas. Então, é necessário se conscientizar de que a experiência sexual no corpo é patrimônio de natureza divina. Esse ponto é muito importante, porque ainda existem muitas ideias e conceitos tabus na área do sexo, associando a pecado e desvio das leis divinas, quando, na verdade, ele é de natureza divina e que nós somos convidados a usufruir dessas energias de forma equilibrada e responsável, dentro de um relacionamento estável, aonde a aproximação de espíritos que precisam dessas experiências no corpo aproximarem-se mais profundamente pela troca de energias genésicas. Então, superar esses tabus, inclusive é objeto do estudo desse livro, que aqui estamos analisando. Tirar a ideia de sexo associado a algo sujo ou pecaminoso, que não tem nada a ver. E a partir daí, aquele que passa por dificuldades desse tipo que está sendo analisado aqui, poder superar na presente encarnação. Porque, fechando esse esclarecimento, não vá pensar que isso é alguma virtude. Isso é um distúrbio que aqui está sendo tratado. Chegamos então ao final da parte desse tema que trouxemos para hoje. Esse assunto ainda irá prosseguir no nosso próximo encontro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.